Olá, olá! Então estamos iniciando aqui a nossa conversa hoje, essa live do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, da cidade de Passo Fundo. Meu nome é Luciane Campana Tomazini. Vamos ver quem é que apareceu por aí, o Sandro. Vamos chamar ele. Te chamei, Sandro. Oi, oi. Vamos ver se conseguimos entrar com o Sandro. Oi, oi. Por enquanto ainda Oi, estamos aqui, iniciando agora, ainda tá cedinho. Tudo bem? tudo. Acho que tava rolando uns probleminhas de conectividade, né? Mas faz parte. Sim, aqui também, mas eu estava olhando que eu entrei uns minutinhos antes, a gente ainda tem uns segundinhos ali, e o pessoal ainda está Aham, chegando para a nossa conversa, tranquilo. então Vou vamos dar um. arrumar a cenografia aqui, a iluminação, tudo. Estava fazendo um projeto de cenografia aí, É, sim, porque é tudo improvisado, né? Ainda bem que ninguém vê o outro lado, assim. do meu lado de lá, né? Da organização, a minha organização É, também é. Diga. eu até considerei comprar uns equipamentos para live, não sei o que, daí ai não, eu quero mais aqui essa coisa toda passe logo e que a gente não precise disso muito tempo, né? Mas tá feia a coisa, vamos ver. Que a gente possa fazer uma aproximação, né? É mais real, né, gente? Ai, ó, vamos aglomerar, tô com uma saudade disso. É, né? Verdade. Mas olha só, eu vou fazer então a entradinha aqui para a gente ter essa gravaçãozinha depois do nosso vídeo. Então, o nosso Tá, artista de hoje é o Sandro K. Ele é natural de Porto Alegre, 1971, pós-contato. Ele vive e desenvolve um trabalho aqui na cidade, então é artista visual, é designer gráfico, é agente cultural, é doutorando, praticamente já doutor, né? Faltando muito pouquinho agora. já tô no lucro. Isso, e mestre em artes visuais pelo curso de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? É bacharel em artes plásticas pela mesma universidade. O portfólio dele se divide em objetos de instalação, intervenção urbana, desenhos, montagens, colagens, né? Agora já dá para aumentar mais quantas coisas, Sandra, a partir desse primeiro contato que eu tive aqui. Depois fiquei pensando que essa lista já teria aumentado um monte. Sim, é um resultado. Participou de mostras, então, de ações desde 2013, ele vem fazendo esses trabalhos, dentre os quais os projetos de intervenção da piscina na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, que foi um dos projetos muito lindos, assim, que o Sandro desenvolveu em 2015, eu acho que deu uma visibilidade bastante grande também, né? Que depois ele vai falar um pouquinho. As exposições individuais, Sorria, você está sendo abençoado, no Centro Cultural do Vaz, Caxias do Sul. Essa exposição também já correu para outros lugares do Brasil, né? Além de Caxias. Participou da coletiva também da Queer Museum, né? Das cartografias da diferença da arte brasileira no Santander Cultural e mais infinitos espaços de arte, não? Exposições em Sim, andei.
lugar no museu, no Museu de Artes Visuais em Passo Fundo, que foi no ano passado, né, que a gente fez esse projetinho. E o Sandro, na verdade, muito gentilmente, ele se dispôs a participar dessa aventura, que seria uma aventura inédita para nós, enquanto museu, para receber um artista para uma residência de artista de 4 dias dentro do museu. Então, foi uma novidade para nós, enquanto curadoria, pensando o espaço expositivo do museu e o espaço de apresentação dos artistas. E para o Sandro, pelo que ele me contou, foi a primeira residência de artista dele. Sim. Dentro do museu, pensando a partir do acervo, pensando a partir das oportunidades do espaço, da exposição, diferente de convidar um artista para expor no museu. Ele pensava a questão do artista enquanto produtor dentro do espaço do museu, a partir da equipe, das pessoas, do contexto do museu. E a gente não tinha ainda o contexto pandêmico, então a gente podia fazer aglomeração bastante lá dentro, né? Então, eu gostaria que você comentasse dessa exposição. Ela teve abertura dia 8 de outubro de 2019, então, né? Ela era para permanecer por um mês e pouquinho, e acabou ficando até março. A gente prolongou a estada dela, porque foi bastante sucesso, assim. Então, eu gostaria, Sandro, que tu comentasse um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que se deu esse trabalho primeiramente, né, de residência de artista, esse contato com os alunos que a gente convidou. Eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai conversando mais. Então, nos conte como é que foi essa experiência de residência no Mavris. Tá bom, Lu. Primeiro, assim, ó, o teu áudio tá falhando bastante. A tua imagem também não tá com uma resolução muito boa aqui. Não sei se tem como entrar no 4G aí também, que às vezes é melhor. Eu já tô. Melhorou? Parece que melhorou. Ok. Vamos ver. Acho que melhorou. Então, Lu, espero que eu consiga falar direitinho também, sem muitos picotes, né? Mas a gente vai se adaptando, né? Então, tu falou da novidade do museu, para o museu, né? De provocar uma situação de residência com o artista. E para mim também foi uma novidade, porque eu não tinha passado por essa experiência antes, né? Para mim é importante, assim, antes de realizar qualquer exposição, na medida do possível, conhecer o espaço. Eu acho fundamental, né? Até porque os meus trabalhos, eles se desenvolvem muito no espaço expositivo mesmo. Então, essa dimensão da expografia, de pensar, de organizar, principalmente quando trabalho com instalação, conhecer o espaço é fundamental, né? As dinâmicas do espaço é fundamental. Então, eu já tinha essa experiência de conhecer os lugares, mas não de passar 4 dias dentro do museu, né? Que foi o que aconteceu aí no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. E foi interessante também porque, além de conhecer as necessidades e as especificidades do espaço físico, também fazer parte um pouco da rotina, né? Com os servidores que trabalham no museu, com os estagiários. Isso foi muito, muito legal, assim. De levar, eu não sabia exatamente como o trabalho ia se desenvolver, né? E a gente desenvolveu 3 trabalhos aí, trabalhos expositivos, porque eu já vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Mas foi fundamental passar esses dias mesmo, né? Foi muito legal, assim. Foi uma experiência inédita e bem provocativa, assim, provocadora de várias coisas. Inclusive, ela veio para minha tese, né? Eu incorporei essa experiência na minha tese também. Os trabalhos desenvolvidos dentro do espaço museológico se transformam em conhecimento de alguma forma e em troca de experiência para as pesquisas futuras, né, que as pessoas venham a fazer.
Esse trabalho também a gente convidou, na verdade, o grupo das artes visuais para fazer uma apresentaçãozinha, mais ou menos, de como funcionaria essa questão da residência do artista, da apresentação do teu trabalho. Então, naquele momento, a gente contou com os alunos do curso de artes visuais da Faculdade de Artes Visuais da UPF, e a própria equipe do museu, os próprios estagiários e algumas pessoas da comunidade que acabaram se integrando com o trabalho, que depois a gente vai falar um pouquinho de uma das exposições que tinha a ver com essa questão das equipes. Mas tem essa primeira exposição que eu gostaria de falar um pouquinho, que foi a montagem, na verdade, dos quebra-cabeças, que era a exposição ainda paisagem, na qual você envolveu, na verdade, você convidou os alunos para participarem dessa montagem da exposição e desses diálogos enquanto a montagem. E depois da tua apresentação, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa experiência. Claro, claro, claro. Eu acho que eu não falei antes também, Lu, só para já entrar nesse assunto, que o fato de eu trabalhar, de trabalhar em Porto Alegre, né, de minha carreira se desenvolver aqui, e ir montar um trabalho em Passo Fundo sem ter a oportunidade de conhecer o espaço antes, ela demandou mesmo essa. Então, para a galera ter uma ideia, assim, eu levei tudo que eu podia para, tudo que eu imaginava que poderia se transformar um trabalho, além do trabalho A Grande Paisagem, né, que era uma proposta relacional e que ia se desenvolver na cidade mesmo. Mas a gente levou muita coisa, muito material, muita obra já pronta, que não tinha sido exposta em Passo Fundo, né, e material para essa obra ainda Paisagem, que foi construída diretamente no espaço e com muita autonomia da equipe de apoio, né? Foi uma das primeiras vezes que eu deixei o trabalho fluir, assim. Demarquei alguns pontos, né? É um trabalho feito a partir de peças de quebra-cabeça. Eu levei uma quantidade de jogos de quebra-cabeça, né? Intuindo que tipo de paisagem, que tipo de visualidade teria essa imagem, mas é um trabalho que ele se estabelece no recinto, no espaço expositivo mesmo, né? Mas normalmente faz parte do trabalho eu me empenhar e realizar o trabalho com o corpo dentro do tempo, eu mesmo botar a mão na massa, né? Só que nós tínhamos muita coisa para desenvolver. Então foi um trabalho muito compartilhado, foi bem interessante. Aliás, todas as experiências no museu elas foram super compartilhadas, em medidas diferentes, né, em graus diferentes, mas foram muito divididas, assim, eu prefiro pensar em, até compartilhadas mesmo, né? Nesse caso do Ainda Paisagem, eu lembro de ter aquela equipe trabalhando comigo, à disposição, né? E eu dizia, olha, aqui tem que subir, aqui tem que concentrar, aqui precisa mais cor, aqui precisa descer, vamos pensar junto à paisagem. E no início todo mundo ficava me olhando também com aquele monte de material na mesa, até que a galera entrou no ritmo do trabalho e foi conhecendo a lógica do trabalho. Foi bem interessante compartilhar o processo criativo mesmo, né? De, olha, gente, aqui eu preciso de mais cor. Entender, a equipe entendeu o que eu precisava, o que a imagem estava demandando, né? O que o trabalho estava demandando, e montou junto o trabalho. Foi muito, muito legal, assim, de sair das mãos do artista, né? Que é uma coisa que eu busco no meu trabalho também, esse abandono da ideia de que o artista é um ser iluminado, que vai ter as grandes ideias e que só ele pode realizar as coisas e que nada está conectado com nada da nossa vida, que é tudo uma grande inspiração. Não, é processo de trabalho, é muito trabalho, né? Esses trabalhos, em especial, que são instalações montadas, site específico montadas no lugar mesmo, expositivo, elas demandam muito trabalho. Então, elas precisam de muita gente. Não dá para ficar sonhando, imaginando, esperando uma iluminação de onde vai cada pecinha. Isso não existe. É trabalho. É como se estivesse pintando um quadro, como se estivesse dando conta de um desenho que partiu enfrentar a matéria. Foi isso que aconteceu. A gente enfrentou a matéria de forma coletiva, né? E a galera arrasou, assim. A gente teve um resultado muito legal com esse trabalho.
Na verdade, eu não sei se a gente contou para o público, mas nesse período de exposição que teve essa abertura lá no museu, a gente fez 3 exposições com a participação do público, na verdade, né? O Sandro, a gente sentou, na verdade, eu falo a gente porque eu trabalhei na questão da curadoria, mas foi a gente, a equipe, porque a gente trabalhou, na verdade, pensando em propostas que pudessem envolver a comunidade, que pudessem, já era uma vontade do museu, e isso o Sandro abraçou essa ideia que foi inédita para a gente também. Então a gente fez a exposição A Grande Paisagem, que é o que a gente vai falar agora. Ainda a paisagem era a segunda exposição, que é essa dos quebra-cabeças, de montar essa grande paisagem, que é uma paisagem também de uma dimensão bastante interessante de quebra-cabeças na parede. E depois a exposição Coleções, que aí seriam das obras, na verdade, da junção de objetos, que depois a gente vai falar também um pouquinho, que é do teu acervo, né, da tua coleção de trabalho. Então, essa exposição da a grande paisagem, na verdade, foi uma baita sacada assim, que o Sandro propôs para a gente do museu, para a gente pensar a questão de envolver o público para essa exposição. E aí a gente acabou montando as 3 exposições de uma forma simultânea, por isso esse grupo foi tão importante, assim, a participação desse grupo, tanto dos alunos quanto da própria comunidade em participar desse trabalho. E aí a questão da grande paisagem foi a exposição da sala principal, que eu vou te deixar você contar a experiência de como você concebeu e como é que se costurou isso. Mas a gente tem um orgulho bastante grande do envolvimento, na verdade, da comunidade local e da regional também, porque teve algumas pessoas que vieram de fora para participar dessa exposição da grande paisagem. Então, vou te deixar você falar desse processo que é bastante rico, com certeza. Sabe, Lô, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que esse foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já fiz, assim, né? Me deu muito prazer construí-lo, assim, porque a gente tinha uma ideia de como a coisa poderia se operar, né, se operacionalizar, mas tinha uma intenção, né, para o pessoal que não pôde ver o trabalho, né, ao vivo, não viu nenhum registro. Eu já trabalho há muito tempo com justaposição, associação de objetos, né, por meio de montagens. Trabalhei muito tempo e trabalho ainda com objetos tridimensionais, e a minha pesquisa mais recente ela é mais voltada para figuras bidimensionais impressas em quebra-cabeça, que são paisagens ordinárias, que a gente chama pintura de... Então, cenas cotidianas, assim, esses quadros de vó, de tia, de primo, que todo mundo tem em casa, ou já teve em algum momento. E essa ideia, esse trabalho da grande paisagem, de certa forma, foi um exercício de metalinguagem do próprio trabalho mesmo, né? Porque se antes eu estava associando imagens que eu já tinha algum domínio, que já tinham passado por uma escolha, a ideia era construir uma grande paisagem por meio de objetos reunidos, emprestados, né, entre aspas, para o museu. Então, eles saíram do cotidiano, foram para o museu, se sacralizaram, se transformaram em obra de arte, fazendo parte de uma grande instalação. O ponto de partida, o ponto de conexão entre esses objetos que eram pinturas de paisagem, fotografias, desenhos, tapeçaria, uma enormidade de linguagens e técnicas, o ponto de contato era o desenho do horizonte, porque todos eles tinham a linha do horizonte em determinada medida, às vezes mais visível, outras não. Isso também ocorreu ali. Eu não tinha muita ideia de como o trabalho ia se personalizar, porque dependia do engajamento social das pessoas em levarem, emprestarem os seus trabalhos, e nesses empréstimos ainda dependia de uma primeira análise, eu não sabia o que viria. Então a gente teve muita sorte em muitos aspectos, né? O engajamento foi legal, o material que veio, que ficou à disposição, à nossa disposição para montagem, foi um material muito rico, muito diverso, e atendeu completamente as minhas expectativas quanto artista e eu acho que as necessidades da obra, né? Então a gente conseguiu... Foi um trabalho muito bonito mesmo. E ver pessoas que não estavam habituadas a ir no museu ou valorizando ou olhando de outra forma os seus objetos de casa, os seus objetos que são afetivos,
num outro lugar, compartilhando, aquilo foi uma experiência muito incrível, assim, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. Eu sou muito feliz de ter realizado e quero continuar fazendo a grande paisagem em outros lugares, né? Porque também é um trabalho que ele não se encerra. O fato dele ter sido executado no Museu Ruth Schneider não quer dizer que a ideia deu, você realizou o trabalho e nunca mais. É um trabalho ideia, né? O principal desse trabalho é que ele é um trabalho ideia, assim, ele é um conceito. E em cada lugar ele pode ser montado completamente diferente, com a materialidade, com o visual, com o material que estiver disponível, assim. E foi uma lógica expandida dos quebra-cabeças. Então, para mim, foi pensar no próprio processo e desenvolver uma outra coisa, né? Que, bom, tanto que eu estou estudando isso na minha tese agora. Foi muito especial, muito especial. Teve, na A verdade, coleção... Não, não fala ia aí. só fazer um comentáriozinho antes ali, que teve uma coisa interessante que aconteceu, que a gente fez uma divulgação, na verdade, nos jornais para arrecadar esse material, né? Então a gente fez uns cartazes e a gente colou pela cidade os cartazes convidando as pessoas para trazerem as paisagens que elas tivessem nas suas salas, das suas casas, que poderia ser em qualquer linguagem, como tu falasse. E aí, o que aconteceu? A gente não tinha noção da quantidade de material também que ia vir para dentro do espaço do museu, né? Mas aí foi interessante porque na hora da montagem, e as pessoas depois da montagem, o feedback das pessoas de levarem suas famílias para irem até lá olhar a exposição da grande paisagem com os quadros que muitas vezes eram quadros até de pinturas e fotografias que estavam na sala das suas casas. Foi muito interessante os feedbacks assim da comunidade, da população em relação ao trabalho, né? Se sentir parte do trabalho foi um feedback bastante legal, assim, né? Que eu acho que foi Sim, interessante. é uma valorização do que a pessoa entende como arte, do que ela reconhece como arte, como objeto afetivo, objeto de desejo mesmo, né? Onde estão seus afetos, de repente está dentro do museu para todo mundo ver. E eram obras e às vezes eram obras produzidas pelas próprias pessoas também, porque também participaram vários artistas que nunca tinham exposto no museu, né? Então foi muito curioso, assim, os trânsitos, as possibilidades para pensar o lugar da arte, quem é o artista, qual é o espaço da arte, quem diz o que é arte, o que não é arte, nesse trabalho se fortaleceu muito, né? Tanto que isso esteve presente também no texto que a gente construiu, assim. Foi uma experiência muito legal, tem tudo a ver com as questões que me interessam, que eu persigo há bastante tempo, né? E que são visualizadas, que são exemplificadas por meio do meu trabalho, assim, podem ser vistas. Foi muito legal mesmo, assim. E eu tenho alguma coisa no Instagram, assim, alguns registros da obra. Quem não viu ainda, dê uma olhadinha, que vale muito a Eu pena. pensei que essa semana a gente vai ter que fazer umas publicações, de repente, da grande paisagem na página do museu, para o pessoal que ficou curioso poder dar uma espiadinha lá, né? E olhar também Sim, essas sim. publicações. Uma das coisas que eu acho que foi bastante interessante também, Sandro, da tua participação, que eu gostaria que você comentasse, exposição é esse trânsito, na verdade, das informações, né? Da gente compartilhar as informações que você já trazia de outros lugares, por exemplo, das suas paisagens que foram compradas lá em Caruaru, que foi comprada num outro lugar, e que de repente a gente vai falar agora um pouquinho da exposição a gente chamou de coleções, né? Coleção, mas na verdade era o acervo que você já vinha trazendo dentro do Margs, aqui já vinha fazendo exposições com essas obras. E os contratempos que aconteceram, que essa história do cavalo, que sumiu o cavalo, que era uma das obras que a gente. É o estranhamento, né? Não é o estranhamento, é Impasse, impasse. impasse. O impasse surgiu porque sumiu, a gente não achava onde é que estava uma das peças do impasse. Na verdade, ela não foi, né? A peça daqui para lá, porque a gente escolheu as obras que iam, a gente olhou no catálogo, mas a gente fez essa conferência muito rápida na saída. E isso, na verdade, o que eu queria falar, na verdade, um pouquinho dessa relação, foi porque isso mudou completamente a leitura que os nossos próprios alunos tinham da montagem desse trabalho das coleções, né?
Uhum. E a gente pensou que sumiu esse trabalho, como que a gente vai colocar, mas ele era um trabalho fundamental para colocar dentro da exposição, porque ele era aquelas duas cabeças, aquelas duas peças, na verdade, o jogo de xadrez, dois cavalos, sendo um deles numa dimensão bastante grande, assim, uma cerâmica, e outro cavalo pequenininho, né? Então, era uma das peças que a gente entendia que tinha uma necessidade de estar ali na Uhum. exposição, então eu queria que você falasse um pouquinho da exposição Coleções e dessa situação que foi bastante interessante, assim, o desdobramento dela, né? Dentro do projeto que a gente chamou de Um Lugar no Museu, né, teve essas três microexposições ou micro trabalhos, né. Eu acho interessante também pensar, Lu, que eu acho que na montagem, né, nessa pequena exposição, a gente configurou um grande trabalho, na verdade, porque era uma instalação com várias obras minhas expostas em outros lugares, assim. Na verdade, obras que eu desenvolvo desde 2007, então tem uma caminhada. Algumas já passaram pelo MAC, RS, outras pelo Margues, em outros lugares também. E foi interessante também que todo esse material, por mais ordinário que fosse, desde os meus trabalhos, né, que são objetos comuns, como os trabalhos que foram emprestados, agora eu lembrei também da grande paisagem, todos eles passaram pelo rigor museológico, né, de serem catalogados, de então teve uma experiência bem legal também de como funciona um museu mesmo. Entrou uma obra no museu que vai ser exposta, não interessa se é um cavalinho de borracha, um cavalo de louça, uma pecinha de quebra-cabeça ou um quadro, uma tapeçaria que estava lá nos fundos da minha casa. Não, entrou no museu, passa por todo o rigor de uma obra museológica, né? Então isso foi muito legal também. E voltando à coleção, a gente chamou de coleção, na verdade, uma micro, né? Quase que uma reunião assim desses trabalhos que são as cenas, né, pequenas cenas, com justaposição de objetos tridimensionais, formando uma grande instalação com vários trabalhos Sandro K, diremos assim. E essa situação dessa obra em passe, que foi uma obra muito importante para a montagem, a gente não poderia ficar sem ela. A gente abriu mão de várias. Na montagem, muita coisa se definiu, né? E é isso que acontece mesmo. Quando a gente está numa situação de montagem de exposição, muitas decisões são tomadas. E isso passa também pela curadoria, pela montagem, né? A exposição ela vai se fazendo o tempo inteiro. E o momento da montagem é crucial para a gente pensar de que forma a obra vai ser exposta e que mensagem vai ser, qual é a intenção do artista, qual é a intenção da curadoria, como que aquela narrativa vai ser contada, né? E faltou um pedaço dessa obra, que na verdade estava no meu ateliê, assim, ela não foi para Passo Fundo, né? Isso não é sempre que isso acontece, assim, Lu, mas eu abri um pouco mão, né, daquela obra. A gente acabou procurando uma obra para substituir a obrinha perdida, assim, foi Um ajuste, digamos, foi um ajuste, porque na um verdade, ajuste que é, o artista pode fazer, né? Mas não é qualquer obra que pode ser substituída desse jeito também. Mas naquela condição, pela especificidade, o perfil daquele trabalho, foi válido, coube, né? Então, mas a gente teve que solucionar. Isso foi uma demanda de produção mesmo, assim, né? Não, também, acho que tira o trabalho do artista desse lugar fantástico também, de que ele não participa da montagem, que ele não pensa essas dimensões, né, do trabalho em comunicação, em situação de exibição, que é muito importante. Não, a gente participou de tudo, eu participei de tudo e pude contribuir e acolher também as sugestões da equipe de como resolver aquele problema. Eu acho que a gente resolveu muito bem, assim. E por sorte, a cabecinha não estava extraviada, ela está aqui no ateliê. Agora está inteiro de novo. Mas foi um grande impasse e eu acho uma boa resolução também. eu até acho que teve uma questão bastante interessante, assim, porque a montagem dessa exposição, a gente trabalhou com ilhas de tamanhos diferentes, com iluminação diferente, e teve uma participação bastante legal, assim, do público, de crianças, praticamente, que vieram ver a exposição, enfim, para conhecer, ouviram falar que tinha brinquedos dentro do museu, né? Aí eles vieram muito para ver que brinquedos eram esses, né?
Então tinha toda essa construção, na verdade, de peças que o artista transforma numa obra de arte, do valor dessas peças, né? Antes de estarem dentro dessa questão do museu, de elas estarem dentro dessas instâncias, vamos dizer assim, museológicas, e depois delas participarem dessas instâncias, né? Então teve vários feedbacks assim que eu acredito que tenha bastante a ver com os títulos também dos trabalhos, porque quando a gente olhava o trabalho e fazia uma leitura e depois as pessoas iam até o título do trabalho para contrabalançar essa conversa, porque os títulos também eles abrem, né? Essa oportunidade de diálogo a partir do teu trabalho. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho assim como é que você vê essa relação assim que as pessoas fazem das obras de cotidiano assim com relação a inclusive a valores assim, né? Quanto custa uma obra dessas? E assim, e quanto ela custa depois que ela está nessa construção que o artista, como a gente pensou no nosso texto, ele bate com o dedo lá e ele transforma aquele objeto do cotidiano que a gente consegue achar em alguns lugares de uma forma bastante fácil, mas ao mesmo tempo essa união, essa conversa entre os objetos, essa leitura tua, eu acho, de enxergar o mundo e de fazer a gente olhar os objetos de uma maneira completamente diferente depois que a gente acaba conhecendo o teu trabalho, a gente muda essa leitura que a gente faz dos Sim. objetos. Pois é, os objetos que eu trabalho são objetos que eu escolho, né? Então, de certa forma, eles já me dizem muito, seja pelos atributos visuais, pela materialidade, por alguma memória que eles evocam, assim. São objetos que já me mobilizam bastante, né? Alguns ficam guardados muito tempo, até que viram obra, né? Até que são reunidos, até que viram material de outras... de, enfim, que se cria uma composição. E as crianças, olha, eu acho que entre os públicos que o meu trabalho ativa, eu acho que as crianças é o melhor público, sabe? E não porque são só crianças, assim, mas porque eu acho que são mais abertos, são mais disponíveis, né? São mais curiosas também, são mais. Acho que principalmente são mais abertas, já não vem com uma carga, com um valor, com uma definição, uma dureza, assim, isso é arte, isso não é, isso vale, isso não vale, isso é bonito, isso é feio, isso eu gosto, não gosto, isso tem valor, isso não tem. Não é isso que interessa. Parece que o envolvimento ele é mais franco, ele é mais honesto, ele é mais disponível, assim, né? É um público muito mais disponível, inclusive para criar e produzir em cima daquilo. Então eu gosto muito assim das leituras do público infantil e também de pessoas que não têm conexão nenhuma, relação nenhuma com os mundos com o mundo da arte, ou o sistema da arte, né? Então, a questão dos títulos elaborados e da própria materialidade, né? Eu escolho materiais ordinários. Eu penso nisso sempre como uma possibilidade, como uma chave de leitura, sabe? Como uma aproximação, como uma porta entreaberta que dê a possibilidade de qualquer pessoa se aproximar daquele objeto, daquela situação de arte, sabe? E o que acontece com os títulos é que eles são muito curiosos, né? Às vezes eles armam armadilhas assim para o público que acha que resolveu o enigma do trabalho, quando na verdade o enigma continua suspenso, né? E às vezes é uma porta interessante. Eu acho que tem uma espécie de tripé, assim, né? Entre o que eu intenciono, né? Entre a materialidade do próprio trabalho mesmo, né? Do que ele tem, das características dele, e, e os títulos também são elementos bem pensados, assim, para triangular isso de alguma forma, assim, de comunicar o que eu, uma das coisas que eu quero dizer, né? Porque o artista também não domina tudo, assim, todas as leituras, e nunca vai dominar todas as leituras da sua obra, né? E que bom que é assim, por isso que é arte, inclusive.
É para dar essa continuidade, né? Para a gente poder continuar trabalhando, né? Sim, sim. Uma questão também que eu acho que é bastante interessante, assim, a gente trabalha muito com essa ideia do artista enquanto exposição, enquanto montagem de exposição. Ali, na verdade, eu gostaria que você falasse um pouquinho da questão do Sandro, produtor cultural, praticamente, né? Porque foi feito toda uma produção que Uhum. ela entrou em outras instâncias, enfim, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, ó, desse envolvimento, na verdade, do artista pensando além da própria questão da residência do artista, que foi uma coisa que aconteceu ali, mas assim, como é que se pensa essa produção a partir do campo, as relações com outros lugares? Houve essa conversa com os alunos também, que girava muito em torno disso, assim, como eu sei que você também faz esse meio de campo todo até acontecer a exposição, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa produção aí de trabalho, né? Sim, tem uma especificidade do nosso sistema de arte no Rio Grande do Sul. Eu acho que, e penso que isso é bem comum, assim, entre artistas emergentes ou artistas atuantes fora dos grandes centros, assim, de uma, de uma necessidade mesmo do artista ser, não ser só artista-artista. Ele é artista professor, ele é artista produtor, ele é artista curador, às vezes. Existe demandas de muitas expertises para que o trabalho possa acontecer. E a depender da especificidade, da linguagem com a qual o artista está trabalhando, isso é mais urgente ainda, né? Então, vários trabalhos meus, isso desde a experiência com as intervenções urbanas, assim, elas demandam trabalho de produção mesmo. Então, de novo, não é só ficar sonhando, esperando uma luz, com que nem essa luz que está vindo aqui. Não, a luz não vem, a gente tem que construir a luz, tem que construir caminhos, tem que dominar várias ferramentas. Eu acho que isso é uma condição contemporânea também, né, do artista contemporâneo, assim, de dominar, de ter que dominar várias expertises também para dar conta de todo esse bombardeio de informação que a gente tem e também para ter flexibilidade e saber contornar algumas situações, algumas demandas, né? Infelizmente, nem todo artista tem um assistente o tempo inteiro, um assistente, tem uma assessoria de imprensa, então o artista tem que saber falar do seu trabalho, tem que saber escrever um release, tem que saber se comunicar com seus pares, com os artistas, com os críticos, com os curadores, com as equipes, com os estagiários. Então a gente tem que é importante, sabe? Primeiro, eu acho que faz parte da nossa função, do nosso trabalho, e humaniza também, aproxima mais as relações, né? Mas, essencialmente, é uma necessidade muito grande eu acho que é uma condição contemporânea, assim, do artista contemporâneo, dominar várias expertises, assim. Ou, pelo menos, entender como se joga o jogo, né? Para poder se relacionar, para poder buscar os seus pares, seus colegas, seus parceiros, suas parcerias de trabalho. Assim. É fundamental ter uma visão mais macro de como o sistema funciona, né? Fundamental. E meu trabalho acaba sendo isso mesmo, assim, em várias instâncias, né? Às vezes eu meto muito, muito, muito a mão na massa e não tem como fugir, mesmo. Às vezes essa inversão também de espaço, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo toda essa questão da produção e acaba sobrando pouco tempo, às vezes, para pensar o trabalho, mas enfim, é uma necessidade, como você disse, faz muito questão da tempo. A contemporaneidade nos exige, na verdade, esse trânsito, não só entre os artistas, mas entre o sistema, o próprio sistema, né? Eu acho que uma das. Oi? Diga. A gente está muito acostumado e imagina muito que a obra ela só acontece quando ela está em exposição. Só que tudo que vem antes, né, também faz parte do trabalho. E tem uma parte que é quando o trabalho acontece, quando o insight surge, quando, nossa, aconteceu, virou arte, é um trabalho. Ainda isso, acho que em grande parte é uma
é uma coisa que o artista não compartilha, né, desses momentos, mas depois todos os outros são plenamente compartilhados, né, o tempo inteiro também. Eu queria que você falasse um pouquinho, Sandro, como é que você está vendo agora essa questão, assim, a gente está trazendo, na verdade, o museu de uma forma online, a gente está falando de uma forma online, Uhum. trazendo essas lembranças todas, assim, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que você está vendo, mas, assim, o lado de artista, assim, como é que se dá esse processo de pensar, repensar, talvez, ou pensar de um outro lugar, os espaços de museu, os espaços Uhum. de exposição de circulação da própria arte, né? Como é que você está Uhum. vendo esse movimento, assim? Lu, eu acho que tem uma coisa nova surgindo, sabe? Uma coisa diferente. Não gosto muito de pensar em coisa nova, assim, parece que tem uma urgência da gente já capturar e definir um novo momento, né? E acho que a gente tem que viver o que tá acontecendo agora. Então, a coisa vai se definir um pouco mais à frente. E essa aproximação de arte, tecnologia, arte, internet, ela já vem sendo investigada em várias linguagens, né? Nas artes visuais, na dança, nas artes cênicas, de modo geral, em como a gente dá conta dos dispositivos tecnológicos, né? Só que agora eu acho que está indo além, assim, não dá para a gente ficar só entendendo esses meios como um espaço de divulgação dos trabalhos. Esse meio é importante que faça parte dos processos criativos também, né? Eu tenho visto soluções bem interessantes, principalmente nas artes cênicas, de artistas produzindo para e com esse suporte que é o Instagram, que é o Meet, que são lives de modo geral, assim. E não isso só ser um canal para a gente expor o trabalho, expor as ideias, mas ativando esse lugar, esse meio, como um dispositivo criativo também. Então, acho que vão surgir, vai surgir alguma coisa legal aí, sabe? Dessa experiência toda que a gente forçosamente está passando agora e nos primeiros meses, acho que ninguém sabia direito o que fazer, todo mundo esperava que fosse resolver rápido. Agora todo mundo está começando a entender, sabendo se posicionar, fazendo as suas escolhas e dominando um pouco mais os meios e as ferramentas, né? Eu acho que o próximo passo é pensar nessas ferramentas e linguagens como partes constitutivas dos processos criativos mesmo, assim. Já que vai ser isso, se a exposição vai ser assim agora, de que modo eu posso qualificar essa experiência, né? Porque Uhum. aí a gente está perdendo muito, né? Em todas as linguagens artísticas, que é a experiência de estar junto, estar próximo, né? Mesmo que a gente faça uma experiência de uma visita virtual, por exemplo, ao museu, não vai ser igual a experiência que a gente tem na frente de uma obra de arte, sabe? Passeando por um museu, passeando por uma exposição, vivendo aquele lugar, ou assistindo um espetáculo, qualquer coisa. Acho que a gente tem que aprender com esse suporte novo e encará-lo como uma parte de processo criativo também, daqui para frente. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, a gente pode ir olhando e ouvindo vocês também. A gente está conversando aqui, mas se alguém tem alguma pergunta, fazendo Eu que a vi, gente vai. Hã? eu vi vários amigos, colegas, alunos, alunas também. A Bianca Kinack aqui também, professora, referência para mim. Eu vi, tava a Leonora também, Leonora Fábio, eu vi que ela estava entrando ali também, eu vi. Leonora, também uma referência, foi minha professora no Ateliê Livre. O Xadalu, queridão. Essa da Um monte de gente legal. Um monte de gente que trabalhou com a gente na montagem da exposição, né? Isso sim, ó, tem que rasgar de elogios aquela equipe, porque era um povo muito disponível, assim, era uma galera muito disponível, de modo geral, sabe? E foi muito bom trocar e construir a exposição no museu com essa galerinha aí. Eu acho também que tem uma coisa interessante acontecendo nesse mundo agora virtualizado, vamos dizer assim, que são esses encontros, na verdade, para pensar as ferramentas, assim, porque a gente tinha essa história que a tecnologia era uma ferramenta que era acessível a algumas pessoas, outras pessoas não se interessavam muito por isso,
Mas eu acho que agora a gente vai começar a enxergar esses lugares de um outro jeito, assim, um pouco diferente, assim, né? E talvez valorizar um pouco mais também os encontros presenciais, essa oportunidade de estar ali à frente às obras de arte, né? Talvez seja uma mudança que a gente estava precisando, assim, né? A gente pensando enquanto instituição museológica, assim, que muitas vezes os museus passam por dificuldades financeiras em relação à falta de público, os que têm ingresso pago, no caso do Museu de Artes Visuais, a gente não tem o ingresso pago, né? É Uhum. um museu aberto, enfim, até isso é uma questão para se pensar, assim, como os acessos eram livres, assim, para as pessoas poder aproveitar esses espaços para aprender, para crescer, enfim, para dividir essa experimentação, essa experiência, né, do espaço expositivo. Mas eu gostaria de te pedir também para você falar um pouquinho dessa relação de levar o trabalho para o interior, assim, qual é a tua percepção, assim, de saídas, porque a gente sempre pensa nos grandes centros, como o nosso museu, ele é um museu que está um pouco deslocado do grande centro, até pela nossa dificuldade geográfica. Eu não estou dizendo que ele não esteja perto da informação, porque a gente tem a universidade, né? Ele é um museu universitário. Mas, assim, geograficamente, as pessoas precisam se deslocar até lá. Como é que você vê, assim, essa relação de levar o teu trabalho para esses lugares que tem uma longevidade, vamos dizer assim, em relação à geografia, né? Uhum. Ah, eu acho fundamental, sabe, fazer esses movimentos, Lu, porque, de modo geral, o Rio Grande do Sul já é, se a gente pensar em termos de Brasil, né, a gente é periferia do Brasil, então os nossos circuitos, eles estão à margem, né, uh, os espaços e os públicos das cidades do interior, e às vezes de grandes cidades, não compartilham das mesmas coisas que a capital consegue compartilhar também. Assim. Então, quanto mais a gente promover esses deslocamentos com qualidade também, de uma forma legal, né? Eu acho que é um compromisso, assim, é importante, qualifica também a produção cultural, os circuitos, os artistas, os espaços expositivos do Estado, tu deixa tudo mais dinâmico também, né? Senão a gente fica só fazendo, se organizando e vivendo em ilhas também, com pouca comunicação, né? Essa experiência é fundamental, assim. Eu tinha um estranhamento, assim, em relação às obras que fizeram parte do trabalho coleção, porque eram obras, algumas que já passaram por outras instituições, né? E eu ficava, eu não vou expor isso de novo, isso de novo, isso de novo. Deu, não, peraí, mas esse trabalho nunca foi exposto fora de Porto Alegre, ou nunca foi exposto, já foi exposto fora de Porto Alegre, sim, mas nunca foi exposto em Passo Fundo, que tem uma outra lógica, um outro funcionamento. Então é importante fazer circular esses trabalhos, sabe? Foi bem, para mim foi legal, assim, porque sempre vão ser novas experiências a partir das nossas obras, assim, a partir do que a gente intenciona. Sempre vai ter algo novo sendo disparado, sempre vai surgir algo, né? Então esses movimentos e o trabalho é isso também. O trabalho existe em comunicação. Para mim é essencial que um trabalho exista em comunicação. No ateliê, no acervo, ele está guardadinho, assim, mas a existência dele ela só acontece em relação com as pessoas, sabe, em comunicação. Então foi mais uma oportunidade deles respirarem, se comunicarem. Assim. Bem legal. A Bianca Knack está perguntando aqui para você falar um pouquinho como é que você colocou essa experiência dentro da tua tese. Ela está curiosa para saber o que você está produzindo aí, que a gente não leu ainda. Sim. Bianca, na verdade, o trabalho da grande paisagem ele é um nó na tese, sabe? Porque a gente demora, né, a entender qual é o objeto, principalmente numa pesquisa em poéticas visuais, né? O objeto ele vai se definindo no mesmo tempo da pesquisa e daí tá, quando eu fechei a questão é quebra-cabeça, é sobre o quebra-cabeça que eu estou pensando, tanto o quebra-cabeça material quanto os sentidos subjetivos, relacionados à ideia do que é um quebra-cabeça, né? Veio esse outro trabalho, que é um desdobramento da ideia de quebra-cabeça. Tá? Eu opero com conceitos, tenho operado com conceitos sobre montagem, né? A partir de Dilberman e do Eisenstein,
E imagem também, que é um conceito bem complicado, né, de que vários autores, vários pesquisadores falam, também a partir de Dilberman, e o conceito de jogo. Daí o conceito de jogo eu estou passeando por Caluá, pelo Izinga, então tem passeado por aí. Conceito de jogo, e daí montar essas montagens que originam algo novo, que tem um aspecto lúdico, elas voltam, elas atravessam meu trabalho há muito tempo, né? Uma noção de jogo, que era algo que eu nunca pensava, a noção de imagem e montagem, que também está conectada à minha produção há bastante tempo, e um novo conceito operatório que surgiu, que é o de disrupção, que eu tenho pensado bastante também, né? Que tem a ver com o jogo, que tem a ver com a produção de algo novo, algo que se desconecta, algo que produz um desvio, um caminho, uma nova possibilidade. E eu acredito muito nessas possibilidades. Eu acho que isso é um trabalho de arte, sabe? É sempre produzir algo novo, algo desviante, algo que quebre, algo que faça um ruído. Então, eu tenho trabalhado com essas ideias, com esses conceitos, né? E o trabalho da grande paisagem, ele surge como um nó. Porque quando eu estou dominando assim, tá, vou separar todos os trabalhos de quebra-cabeça, os trabalhos que foram feitos como quadros que vão para a parede. Daí tem uma outra tipologia, que são os trabalhos que são site específicos, que vão para a parede, que são montados ali na hora, que são efêmeros, depois eu desmonto. Daí tem um outro que é no chão, que é o todo céu. Tem outro que são pecinhas com pequenas paisagens dentro de cada pecinha. Resolvi, é quebra-cabeça. E daí vem esse outro que extrapola, que esgarça tudo que eu imaginava sobre a minha materialidade de trabalho e os sentidos que eu dou para um quebra-cabeça, né? Então eu tenho que absorver e dar conta disso. Mas é um nó bom da pesquisa, não é um nó ruim, não. E isso eu acho que é legal, né? De um processo de dissertação, de tese, de trabalho de conclusão, que a gente mergulha e vai inventando problemas. Problemas bons de resolver também, né? Não aqueles sem solução. Os sem solução a gente deixa aí para os historiadores, para os críticos, teóricos, resolver mais adiante. Tem também a questão, eu acho que uma das coisas mais legais, assim, ouvindo agora você falar, assim, que foi o desdobramento que você vem trazendo para o nosso museu, né? Foi a relação, justamente esse um lugar no museu era isso, era que os artistas pudessem, também veio Elias Maroso, também teve outros artistas, a Márcia Braga, outros artistas que vieram também, mas assim, que pensam, na verdade, o museu como um espaço de amplitude do seu próprio trabalho, e não simplesmente um espaço de exposição, né? Então, a ideia de pensar a nossa primeira residência de artistas, mas nem só por ser residência, mas fazer o artista mergulhar um pouco dentro do espaço do museu e trazer os seus conceitos, as suas ideias, as suas propostas e que isso se desdobre depois nos seus trabalhos, né? Para não ficar aquela sensação de que o museu é um espaço onde as pessoas fazem exposição de arte. Não. Essa relação eu acho que foi muito legal, assim, dessa disposição do artista, porque tem que haver uma disposição também do artista de sair desse lugar do estar pronto com a sua exposição e só pensar na questão expositiva, como é que vai colocar o que e aonde, né? Mas a gente fica muito feliz, assim, eu falo enquanto museu, de pensar que os artistas estão conseguindo, na verdade, pensar as questões de pesquisa através do espaço museológico, através dessa experiência de estar dentro desse lugar, né, a pensar a partir da exposição e não com a exposição ou pela exposição, mas é a partir dela, né, os desdobramentos de pesquisa, que eu acho que para nós vai ser um ganho muito grande, assim, a gente ler depois do teu trabalho e trazer isso como referência para pensar o espaço do museu como um espaço vivo, um espaço que está em construção e que está mudando, porque a arte está mudando, as nossas experiências, elas estão mudando, né? Então eu vejo que a gente te agradece muito assim a oportunidade de você trazer, além da exposição, de você produzir conhecimento com essa experiência, né? Que eu acho que é uma das coisas mais ricas assim, tanto para o pessoal, para a equipe do museu, quanto para os estagiários que participaram da exposição e depois para os futuros pesquisadores que vão ler e os críticos que talvez ainda nos faltem, os críticos que vão lá escrever, né? Sobre as exposições, fazer trabalhos, na verdade, em cima do que está posto, enfim, para a gente repensar esses lugares, né? Então, eu acho que foi bastante interessante. Eu estou aqui meio de olho na hora, porque é 18h54, eu sei que às 19h eles ficam a gente.
Então, eu vou te Sim, deixar sim. você falar um pouquinho nessa finaleira aí, mas já aproveito para te agradecer a oportunidade de te ouvir, acho que foi muito válido, sempre é muito válido, né? Alô, bom, eu que agradeço de novo ao convite, a experiência que foi construída, né? As equipes do museu que foram muito gentis, muito profissionais também. As trocas foram incríveis, né? Essa vivência, passar esses dias aí, eu me sinto também meio inventor, um pouco criador junto, assim, dessa experiência nova, né, para o museu. Então, foi muito legal compartilhar. É algo, como falei, principalmente o, a Grande Paisagem é um trabalho que me marcou bastante, né? Um dos trabalhos mais queridos que eu tive. E o trabalho contigo também foi muito legal, de curadoria, que eu percebo como uma curadoria afetiva, assim, potente, né? Onde a gente troca o tempo inteiro. E a gente trocou o tempo inteiro, até na hora de escrever o texto da exposição, a gente estava construindo junto. Então teve muito, muito diálogo, muita conversa, muito enfrentamento aos problemas, buscar soluções juntas, né? Então foi muito legal também, Lu. A experiência contigo foi brilhante, assim, adorei trabalhar contigo. E adorei a experiência de modo geral. Vamos fazer mais coisas e fazer a grande paisagem também extrapolar, né? Sair e ir além de Santa Maria. Tá certo. Eu aproveito essa oportunidade também para dizer que que o nosso convite está sempre aberto para que vocês venham propor exposições dentro do espaço e trabalhar essas questões todas, trazer esses feedbacks das exposições em forma de palestra, de conversas, né? A gente Uhum. trabalha muito em cima dessa questão do retorno, na verdade, dos artistas, que é uma coisa importante para os espaços museológicos, né? E a gente agradece profundamente também todos os retornos que você nos deu, assim, inclusive dessa live, de participar da Semana dos Museus, com o teu depoimento também, que foi bastante proveitoso, assim, como recurso para a gente falar um pouquinho desse movimento dentro do espaço do museu, né? E também da oportunidade de estar perto dos artistas, de conviver, de trazer os artistas para perto dos alunos, para esse público que está se formando, que precisa ter esse contato mais aproximado com os artistas. Então, a tua generosidade foi bastante válida, assim, para nós, enquanto grupo de trabalho também, né? Eu fico bastante feliz, assim, de saber que os artistas podem, que os artistas conseguem fazer essas pontes, assim, com essas outras áreas, né? Que Sim, foi muito legal, assim, eu te agradeço bastante, assim, eu aprendi muito, né, com essas nossas trocas, assim, eu acho que a afetividade, ela vem, mas ela também, ela se constrói também em cima da questão do conhecimento, que é uma coisa que nos é muito cara, assim, enquanto instituição, né, para pensar uhum. os trabalhos, as lógicas dos trabalhos, né, o entendimento dos trabalhos, os esgaçamentos dos trabalhos, né, que são espaços, né, essas fendas que se abrem, assim, quando a gente tem esse contato mais aproximado. Então, em nome do museu, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas que participaram da nossa conversa, de alguma maneira acenando ou perguntando ou se posicionando. Apareceu a Maria ali também, agora falando saudade do nosso prof, foi nossa aluna coletiva na graduação e agora aí na pós-graduação do Sandro, né, com a curadoria. A Sandra, a Bianca Krenak está falando aqui que ela já conhecia o trabalho do artista com o Sandra, é sempre uma experiência, é realmente uma experiência afetiva enriquecedora, assim, a gente aprende muito, assim, pela generosidade, pela qualidade do trabalho, das suas questões que são muito caras para a gente, né? Fico bastante honrada, assim, de saber que estamos... E também oferecer o espaço para que esses outros profissionais também possam nos procurar e conhecer o nosso Museu de Artes Visuais na cidade de Passo Fundo. A gente, no momento, a gente está online, mas esse museu fica na Avenida, que é um acesso bastante fácil da cidade, assim, né? E é um museu que está desde 96 aberto, então já tem uma trajetória bastante extensa de trabalho e de construção de arte, de artistas, né? Que já passaram por lá e que continuam passando e se desenvolvendo a partir desse espaço cultural, vamos chamar assim, do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu não sei, eu tô com 18,59, eles ainda não nos cortaram, mas eu tô super feliz, assim.
Bom, eu só vou agradecer também mais e mais. Bianca, muito, muito obrigado. Bianca já foi minha curadora, professora, amiga também, acompanha de perto o trabalho. Ah, é só gente querida aqui. Muito bom contar com vocês. Tá? E tá junto também, assim. A experiência foi incrível. O museu tem um acervo muito legal de arte moderna e arte contemporânea, que vale a pena visitar. E tem, acho que é o museu que tem que trazer as coisas para cá. Tem que fazer umas pontes, né? Ele está me dizendo que eu tenho 27 segundos restantes. Então tá, gente. Muito Beijo obrigado. grande, gente. Foi muito bom. Muito obrigada Então por. aí, tá? Sandro.k.ateliê. Até mais. Até a próxima. Até o Tchau. próximo. Obrigada, Sandra. Até mais. Tchau, Tchau, querida. Tchau. tchau. Um abraço.